Olá, eu sou Márcio Franklin e esse é mais um episódio do Márcio em Ação. E hoje o tema é um casal e dois mundos. E eu quero falar primeiro aqui do primeiro convidado, que é o Gideão André. Ele que tem 18 anos, acadêmico teológico, auxiliar administrativo da Casan, conferencista evangélico, músico baterista e autista. E com ele, a Késsila da Rosa, que também tem 18 anos, acadêmica de publicidade, auxiliar administrativo na loja Contém Amor, cantora gospel e ela possui o TDAH. Com esse casal que nós vamos conversar hoje. Olá a todos, a gente que agradece primeiramente o convite, é um prazer estar no mundo novo, porque é a primeira vez que a gente faz um podcast e poder conversar um pouquinho com você. Também eu quero agradecer, pela confiabilidade a qual foi nos dada. Nós é muito grato, porque como diz ela, é a primeira vez que nós estamos nisso e estamos alegres. Show de bola, show de bola. Gente, hoje a nossa conversa é para auxiliar muitas pessoas que têm muitas dúvidas do que a gente vai conversar hoje, que é o TDAH e o autismo, né? Para iniciar essa conversa, quem tem TDAH e quem tem autismo de vocês dois? Eu sou a TDAH. E eu sou o autista. O autista. Isso. Então, iniciando aqui, eu fiz uma colinha aqui para mim. Hoje, Késsila, as pessoas têm muito preconceito, né? Muito preconceito com TDAH. Eu confesso que eu não sabia, eu não entendia muito, não entendo. Eu acho que depois dessa nossa conversa aqui, eu vou... Já vai ficar um pouquinho mais esperto. Isso, vou aprender um pouquinho mais. Mas fala para mim, o que é o TDAH? O TDAH ele é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E no meu caso é combinado com a hiperatividade. Ou seja, no meu diagnóstico, a minha porcentagem de desatenção foi menor do que a de hiperatividade. Entendi. Então, sou mais agitada. Então, quem tem TDAH é uma pessoa mais elétrica, digamos assim? Uma das características, sim. Mas a gente também tem o TDAH que tem a desatenção maior, que daí são aqueles conhecidos como os brisados, assim, que são mais tranquilos, tu fala, tá lá no norte, assim. Então, daí... tem vários tipos de TDAH, então? Tem. Então, tem aquele que é mais elétrico e tem o que é mais lento, digamos assim. Isso, que funciona mais devagar. Eu não, eu sou agitada. Você é mais agitada. Isso, tanto de pensamento como físico, porque a maioria das pessoas acha que por a gente ser imperativo, é só questão de ficar se mexendo, de querer correr, enfim. E não, a gente tem a parte física, mas a aceleração mental também a gente tem. Então, uma pessoa que às vezes não consegue dormir, porque os pensamentos estão muito acelerados, no dia a dia, para fazer as coisas. Entendi. Eu já vou perguntar mais sobre isso aí. Agora, e tu, Gideão? Gideão, eu já falei pra ti que o nome do meu filho era pra ser Gideão, né, cara? Então, é um nome abençoado. Eu gosto dessa história. Cara, agora me fala aí, o autismo. As pessoas têm um grande preconceito. Acha que o autismo é uma doença, a pessoa, né, tem uma característica diferente. Sim. Fala um pouquinho, então, do autismo para mim, então. O autismo, ele tem dado, na nomenclatura, a sigla dele é TEA, né? O TEA quer dizer Transtorno de Espectro Autista, né? A qual o TEA, ele é o único transtorno que contém a palavra espectro, pois não é apenas um autista, tem vários modos, né, dele ser ou de agir. Tem, digamos, autista que tem a seletividade da alimentação, né? Como também tem outros que não. Então, são diversos de formas funcionais diferentes. E sim, muitas das vezes tem pessoas que não entendem muito sobre isso e acaba rejeitando, dizendo assim, não vai conseguir, não vai ser nada, porque por acaso de ter o autismo. Entendi. Sendo que, digamos que o autista, ele é uma pessoa normal, como qualquer outra, e ele consegue muitas das vezes desenvolver coisas que pessoas não, em sua sã consciência, não conseguem. Entendi. Agora, vocês dois, como vocês dois lidam, né? Vocês são um casal de namorados. Creio que logo, logo vou ser convidado para o casamento, né? Por favor. Nosso convidado de honra. Amém. Ó, fica gravado, hein? Como vocês lidam com a diferença dos dois? Como é lidar? Né? Você tem TDAH, você tem autismo. Como é essa divergência aí? Como é que é? Como funciona? Porque, assim, tem muitas pessoas que são casais, mesma situação que vocês. Então, explica aí pro pessoal.
Antes de tudo, quando a gente descobriu o diagnóstico, né, a gente já tem em mente que a gente precisava saber o modo funcional um do outro para evitar discussões e afins. Então, a gente lida de diversas formas que às vezes parece até cômico no dia a dia. A gente acabou tornando como se fosse um manual, como se viesse um carro pra gente, a gente tem o manual do carro e a gente criou esse manual com métodos que a gente criou no dia a dia. Então, quando ele está com a irritabilidade muito alta, sensibilidade na audição muito alta, o toque físico quando está incomodando muito, a gente criou uns métodos para conseguir lidar com isso. Tanto que a gente é totalmente diferente, né? Eu sou a bagunça, ele é a organização. Então, quando ele tá no momento dele, você já sabe como é que é. Isso, a gente já criou métodos, tipo, quando ele tá com toque físico, que ele não tá muito para toque físico, em vez da gente se abraçar, se beijar, e, enfim, a gente inventou o nosso contatinho. Então, daí, quando ele tá, que ele não tá muito para toque físico, ele já vem direto em mim e faz assim. Então, eu já entendo, para mim evitar abraçar ele, ficar mexendo nele. Legal. É realmente o casal se entender, né? Sim. E tu? E você? E você? Assim, ó, Como é que é? Eu tendo as minhas dificuldades, né? Digamos que foi bem complicado no começo ao saber que também ela era um TDAH e ela tem a impulsividade assim a milhão. Então ela é impulsiva para tudo, ela quer viver abraçando, falando direto, entendeu? Aí eu tinha que sentar e ouvir 15 assuntos em um só. E aquilo ali era difícil para mim, então eu tive que aprender a escutar, entender cada assunto e saber o que ela estava falando. E quando estava impossível, dar um freio, digamos assim, né? Não, agora não, pé no chão, vamos com calma, com tranquilidade que nós conseguimos. Então, Não pode parar ali o assunto. não. Não, tem que Não, deixar ela falar. Tem que deixar ela falar. Tem que deixar a carga sem sair tudo. Às vezes eu tô falando do cachorro, daí eu falo da casa, eu falo no WhatsApp, às vezes ele fala, vida, calma, tu tava lá no assunto, tu já tá em outro. Eu mando várias mensagens de assuntos diferentes e ele foi precisando saber lidar com esses diversos assuntos. Então, às vezes ele responde as 3 perguntas numa resposta só. Teve que aprender. Legal. E assim, ó, tem dia que eu chego assim, ó, vida, calma, porque eu preciso responder primeiro o assunto que tu falou. Então, Deixa eu entender, deixa eu entender. processar. Porque ela é tipo como fosse um grupo cheio de pessoas que tira para falar ao mesmo tempo. Uhum. Então vai chegando a mensagem, então você vai indo. Aí você tem que voltar no começo para ler tudo, para entender o contexto da história toda que ela tá falando, né? E depois que tu ouve ela falar, né? Tudo isso. Aí, digamos assim, é bem difícil. A carga de estímulo lá em cima. Lá em cima. E assim, digamos assim, nós respira fundo e digamos, vamos seguindo que amanhã é outro dia e vamos indo. Legal, cara. Mas como diz, sentando, conversando, tudo dá certo. Agora, é uma pergunta que eu não coloquei aqui, veio na minha cabeça agora. E a importância da família, né? Para as pessoas que estão passando por a mesma dificuldade. Eu não digo dificuldade, né? Como vocês chamam? Transtorno? O transtorno, modo funcional, limitações, dificuldades. Porque tem familiares que não têm paciência, né, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai. E para vocês, como é que foi a importância da família? Que eu conheço a sua família, sei, né, a bênção que é. Qual a importância? Bom, para quem não me conhece, eu sou filha de um professor que tem TEA e TDAH junto, então, ou seja, ele é nós dois juntos, na mesma cabecinha, e a minha mãe é psicóloga, então, querendo ou não, deu uma facilitada, né, ali no processo. Mas, por ser 2 lá em casa, a gente teve que se unir, ou a gente se uniu ou a gente se matava, né? Então, sempre um dia respeitando a crise um do outro dia aprendendo, explicando como é que eu se senti, para ele entender que daí da próxima vez como lidar. Fora o apoio, né? Porque às vezes, por a gente ter o transtorno, dependendo dos familiares, eles acham que a gente não vai conseguir nada, não vai dar em nada. Tem pais que fazem isso com o filho, tipo, mas ele não vai, quando ele crescer, ele não vai conseguir isso. Tem pais que abandonam o filho, né? Isso, ou dizem que, minha preocupação é quando ele crescer e não conseguir ter um relacionamento. Sendo que, na verdade, não. A gente pode tudo, só que, às vezes, de maneiras da nossa forma. Isso é bom, você se expressar, porque, às vezes, muitos pais, né, por não estar preparado ou por não estudar o assunto, trata a criança de uma maneira sem sabedoria. Isso. E aí só agrava o problema, né? Só agrava o problema. Assim, ó, tem muito, no nosso meio hoje em dia, há uma ignorância muito grande perante a família.
Uhum. A família brasileira, digamos assim, que nem no meu caso. Meu pai e minha mãe, digamos assim, eles não tinham acesso a um assunto desse e não sabiam o que era um autista, um TDAH, então para eles é normal. Pois desde novo eu tinha isso, né? Tanto a apraxia da fala, como andar na ponta dos pés, Uhum. que até hoje, quando eu tô por estímulo, eu ando nas pontas dos pés por causa daquele estímulo. Para mim dormir, eu só consigo mexer na orelha. Sério? Aham, se eu tô no estímulo, eu também mexo na orelha e isso daí vai gravando mais. E eles não entendiam. Então, eles não se preocupavam. É a forma que ele funciona, né? Uhum. Até quando era mais novo, quando andava na ponta dos pés, a mãe olhava pra mim e falava assim, menino, anda direito, rapaz. E o povo não entendia e eu também não. Eu dizia assim, mas é o jeito que eu só sei andar assim. Até que eu criei a forma de andar com a perna, os pés assim, pra fora, né? Digamos, Aham. não direitinho. Então, isso foi bem dificultoso, por causa da ignorância de não saber o que era aquilo, o porquê está acontecendo isso. E hoje, eu vejo crianças que sofrem com isso e pais, por causa dessa ignorância, acaba agravando mais ainda. Não ajuda o filho, não ajuda a filha, que está cada vez mais piorando, entendeu? Não ajuda, não dá um auxílio e acaba rejeitando ele por ele ser daquela forma que ele funciona. Ou a comparação, né? De tipo, fulano conseguiu, não sei se vai conseguir. Também tem essa questão da comparação muito grande, ou, não, isso daí é besteira, depois a gente vê, coisa simples, vai ter que ir aprendendo, e enfim. Uhum. Também tem essa questão que pega Por isso que bastante. é muito importante, essa visita de vocês hoje aqui é muito importante, porque o pai, a mãe que está ouvindo, a pessoa que está agora se identificando com algumas características que vocês estão falando, ela vai pesquisar mais e talvez se sinta mais aliviada, né? Isso. Com Mais certeza. aliviada. É como diz assim, não rejeita o filho que tem, né? Mas valoriza, dá amor, dá carinho, que assim você vai entender mais o jeito funcional dele, né? E querendo ou não, são características que tem, claro, seus desafios, a gente não pode romantizar, Uhum. mas que tem características que dá para aproveitar muito, dá para valorizar muito, que são muito legais, que a gente aprende muito no dia a dia, tanto do TEA como do TDAH. E qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Tudo tem uma vantagem. Qual é a Tudo. vantagem do TDAH? Pra mim, é a nossa criatividade, a gente é muito criativo para todos os tipos de ideias que tu precisar de qualquer assunto, a gente sempre é muito criativo. Às vezes demora um pouquinho para criar, mas a gente consegue. Uhum. Aceleração de É mais pensamento. focado, então? Mais determinada? Se for um negócio que eu gosto, até vou. Mas se não for um assunto que eu não domino, 3 segundos eu não quero mais. Sério? E não adianta empurrar, que nem o inglês. A Odeio criatividade. inglês. Sério? Odeio. A criatividade é tão grande que ontem nós estávamos conversando até sobre isso, eu me lembrei agora. Nós estávamos para fazer um vestido para ela. Ela queria fazer um vestido contando a história dela, nesse vestido. Entendeu? Todo um contexto por trás. Então, Aí eu olhei assim, como é que nós vamos fazer isso? criatividade, aceleração de pensamento, às vezes ajuda e às vezes não, mas na maioria das vezes ajuda, porque às vezes surge um problema, precisa pensar rápido. Então consigo. E eu acho que é muita questão da inovação, porque cada dia o TDAH gosta de uma coisa, que é uma coisa nova. Claro que acaba atrapalhando, porque nem sempre a gente conclui, mas a inovação, porque, gente, é cada dia que eu descubro alguma coisa de algo de mim mesma ou gosto de algo novo. Então, eu sou muito fácil para gostar de coisas novas. Então, acho que isso é uma vantagem muito boa para mim. E você, qual é a vantagem, cara? Fala aí. A vantagem é a rotina, né? Digamos que o autista, ele cria uma rotina, então ele é pontual no horário dele, a organização também, tudo em dia. É que nem eu gosto das minhas coisas organizadas e também não gosto que ninguém coloque a mão naquilo para não estragar. Tem que ser do teu jeito ali. Isso. Arrumação, tem aquela rotina todo dia, não é de se atrasar, né, nos horários que é pedido, sempre tá ali em dias correto, né, digamos. Então, essas são as vantagens, então. A vantagem é por cada organização. Uhum. E tudo, digamos assim, se eu não acabo perdendo muitas coisas porque atrasei, alguma coisa do tipo, não. Tudo em dia, tudo certinho. Aí, uma coisa que eu tenho uma inveja boa dele é a alta-habilidade. Tudo que ele pega para aprender, ele tem, tipo assim, uma das alta-habilidades dele, que pra mim, pra muitos é besteira, mas pra mim já é conseguir ler um livro. Ele tem uma biblioteca no quarto dele. Sério? Alta habilidade de estudar, alta habilidade de coisas pequenininhas, de fazer coisas pequenas, pecinhas. Ai, fico de cara com isso, porque eu já não tenho essa habilidade. Assim, eu gosto, assim, de, digamos assim, com montagem de móveis, assim, eu trabalhei um tempo como ajudante de móveis
E ali aprendendo Tem só muita, olhando. tem muita pecinha, Isso, muita aham. coisa ali, né? Só olhando eu acabei aprendendo. Montar. E faço ali, né? Como despede alguma coisa pra mim, tá lá o Gideão, que é dragado, fazendo lá e dá tudo certo, né? Então, Legal. essa é uma das auto-habilidades, né, que o autista consegue fazer, ver aquilo e já indo praticando e conseguindo fazer. Agora, me diga uma coisa. E a questão do preconceito? Vocês sofreram ou sofrem algum preconceito no trabalho, no colégio? Fala um relato aí, cada um aí, do preconceito que vocês já passaram, que possa ser falado. No né? meu lado, apesar das pessoas acharem que o TDAH não sofra preconceito, a gente sofre sim. Tanto em pequenas coisas, falas e afins, como em coisas grandes. Algum dos preconceitos que eu sofri foi um dia no serviço, uma pessoa olhar pra mim e dizer que achava que TDAH não existia, que foi algo criado, porque todo mundo esquece alguma coisa. E daí como é que responde essa pessoa com tranquilidade, com a calma, que é algo científico, algo provado. E em coisas pequenas do dia a dia, tipo, eu esqueci, eu acho que hoje eu tô um pouco TDAH, hein? Querendo ou não, não são coisas legais Não. de se falar. E muito menos olhar para uma pessoa que tem o transtorno e dizer que não existe. Se é algo comprovado, faz o diagnóstico, faz o rastreio. Então, daí eu tive que explicar tudo certinho para ela, mostrar que não é só esquecimento, e sim uma das características. E foi bem chateante. Eu até cheguei em casa, assim, bem Dói, doida né? da Dói, né? cabeça. Dói Só bastante. quem passou por uma situação de preconceito É bem difícil. sabe quanto dói. Isso. Sabe quanto dói, né? Então, é dolorido. Mas quando você vence, isso aí, você ajuda outras pessoas. Sim. Porque eu tenho certeza que agora, se você tivesse se rendido à dor do preconceito, você tinha se calado, né? E eu tenho certeza que Deus está usando vocês para estar auxiliando e ajudando outras pessoas, Realmente. né? E você, Gideão, Assim, ó. qual foi o que possa ser falado, né? Que tem situações que não dá para falar e que você pode relatar para a gente aqui. Que nem uma vez eu no serviço, eu trabalhando ali, atendendo as pessoas ali da frente, né, do trabalho, e sentado ali, eu chamei a senha, chegou a pessoa, sentou na minha mesa e olhou para mim, e quando viu o crachá de identificação, né, autista, ela olhou para mim e falou assim, você não vai conseguir me ajudar. E eu vi o olhar dela pro crachá. Aí eu perguntei o porquê. Ela falou assim, porque você é um autista e você não vai conseguir me ajudar. Então prefiro falar com outra pessoa. Barbaridade. Aí como é que você faz? Respira fundo, eu falei, e assim, ó, nunca levei coração e eu só olhei assim, então a senhora pega uma outra senha, e tava lotado. A senhora pega uma outra senha que a senhora vai ser atendida pela outra pessoa. Eita, nossa. Ela pegou outra senha? Aí ela se levantou, pegou outra senha e foi falar, atendeu com outra pessoa. Sério, cara? Mas ela ficou um bom tempo. Enquanto isso, tu foi atendendo as pessoas ali, na maior. E no mesmo dia a pessoa olhou pra mim e falou assim, eu também tenho um filho autista e eu não sabia que poderia acontecer isso. E vendo você, eu vi que ele também consegue. Olha aí. Então, do mesmo jeito que a pessoa foi usar, digamos assim, para entristecer, outra pessoa veio e nos deu felicidade naquilo que ela falou, né? Isso aí. Que mediante tudo aquilo que o filho dela passa, tem as dificuldades dele, mas ela tem uma esperança que possa ser que nem uma pessoa como eu, né? Sentar ali, conversar, rir e ajudar o próximo. Ela viu em você o filho dela. Isso, né? ela foi o que ela falou, a vitória né? do filho dela, né? Uhum. Olha que Foi o que legal, ela né, falou. cara? Que legal. Digamos assim, como diz, tem pessoas para ajudar e pessoas também para derrubar. Mas se você ficar naquilo, você se derruba, fica triste. Mas se você ergue a cabeça e diga, não, vamos para cima, você consegue tudo. Show de bola. E no trabalho? Pra ti no trabalho, como é que é? Como é que foi? Tu foi isolado do trabalho, o pessoal do trabalho te colocou numa salinha escura, lá fora jogado, como é que foi lá no trabalho? Assim, eu agradeço a Deus no trabalho que eu tô, pra quem não sabe, trabalho na Casan, né? Agradeço a Deus porque eles não me, como diz, eles me incluíram na forma que eles são. Então, não é porque é um autista que vamos deixar ele ali, não. Ele chegou, vamos junto, vou te ensinar, tu vai com nós. Abraçaram Eles você. abraçaram a minha pessoa e disse assim, não, o que nós conseguimos, você também vai conseguir. Que legal. Então, mediante tudo aquilo que você está passando, vai passar, você consegue. Tem as dificuldades no começo? Tem. Mas é só respirar, pegar ali junto com nós que dá tudo certo. Perguntaram para ele também onde ele tinha mais facilidades, com o público, com o sistema, que também, querendo ou não, ajudou bastante ele. E
querendo ou não, daí ele foi abraçado e... Abraçado e acolhido, Então, né? a empresa, Aham. a empresa então teve um olhar diferente para ti, então. Sim, teve um olhar diferente, Que legal. assim, e de vez de me anular ali na história, dizer, ah, sou um jovem aprendiz, digamos assim, sou um estagiário, não, olharam para mim e falaram assim, você consegue e você vai. E de certa forma, com certeza, você ficou mais feliz Sim. e colocou mais força no trabalho, né? Ou com força, digamos. Legal, legal. Como diz, nós demos sangue, né? É isso aí. Vestir uma camisa. E a senhora, no colégio, como é que foi? Sofreu algum tipo de rejeição das amigas? Como é que foi? Fala pra mim aí. Ou como tem sido, né? A senhora tá fazendo faculdade agora, Agora né? eu sou acadêmica, isso, mas na escola eu sofri muito, principalmente nos períodos, creio eu, nos finais, ali no ensino médio, que daí a gente já tem uma opinião formada, Uhum. já é mais responsabilidade, e eu sofri bastante com a minha impulsividade, tanto em relações de amizades, escolhas, e enfim, sofri bastante, porque daí, querendo ou não, as pessoas não sabiam de algumas características minhas, e daí achava que era da minha personalidade. Não conseguiam separar o que era a Kessla, a personalidade da Kessla, e o que era a Kessla, transtorno, característica do transtorno. E daí havia bastante conflitos. E fora que a reclamação que minha mãe mais ouvia era que a Kessla não para de conversar. Já mudamos ela de mapa de sala, já botamos ela no canto, ela conversa com todo mundo. Mas sempre conseguia conversar e copiar as coisas. Sempre tinha um caderno em dia. Mas sofri no ensino médio, principalmente com a questão do Enem. Já comecei o ensino médio sabendo que eu não queria fazer Enem. E não fiz, graças a Deus. Orei muito. Porque eu sabia que eu não ia conseguir organizar essa questão. Tanto que quando teve o simulado do Enem no terceiro ano, que todo mundo tinha que fazer porque servia de nota final no boletim, eu me revoltei primeiro, claro, e me desesperei em casa. Porque eu falei assim, ó, meu Deus, eu já estava fugindo disso, agora eu vou ter que fazer. Então, foi bem difícil, sofri bastante crises daí, até chegar o dia. No dia, aí no fim, mudei de turno e tive que fazer 2 vezes o simulado, então, sofri bastante, assim. Mas, em geral, sempre me relacionei de boa com as pessoas, conversando super bem. Em questão de matéria, sofri um pouquinho, né? Porque às vezes tinha matéria que eu não gostava, e daí, tipo, inglês, que eu não suporto. E daí, acabava forçando estudar, e daí eu ia patinando, mas no fim deu tudo certo. Venceu. Venci e não fiz o Enem. Agora, eu tô enchendo vocês de pergunta, né, cara? Pra nós Porque assim, eu entendo que essas informações tiradas de vocês vai ajudar outras pessoas. Sim. Assim, Né? a gente espera. Né? O canal aqui está atingindo algumas pessoas e às vezes aquela pessoa que está assistindo lá, aquele pai ou aquele jovem, vocês são jovens, vocês têm 18 anos, Isso, né? Então tem muito jovem hoje que tem aquela hiperativo e eu já vi muitas pessoas que são hiperativas, né? Os pais não entender e a pessoa ela se isolar. Sim. Ela se isolar porque ela não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas não entendem, né? Então, hoje vocês aqui vai ser muito importante. Agora, eu quero perguntar pra ti, cara. Pra ti, qual o toque que tu tem? Assim, que é interessante as pessoas saber. O meu toque é, digamos, com a arrumação, digamos assim, porque meu guarda-roupa, ele é dividido por cores. Por cores. Por cores. Tudo preto. Preto no lugar do preto, azul no lugar do azul, creme no lugar do creme e assim vai indo, né? Porque eu tenho meus ternos, que eu amo terno. Amo terno, gravata, camisa. Eu tava até pensando em vir assim, bonito que nem o senhor, entendeu? Muito obrigado, cara. São seus olhos, são seus olhos. Aí é tudo dividido. E uma certa vez uma pessoinha chegou e colocou a mão, mudou assim as cores. Eu não prestei mais. Acabou teu dia. Acabou meu dia. Tanto que quando eu conheci ele, antes da gente namorar, ele só usava 3 cores de roupa: cinza, azul marinho e preto. O guarda-roupa inteiro dele era só essas cores. Você que coloriu a vida dele. Eu então. que fui trazendo o amarelo, o verde, porque daí, né, o TDAH muito... E trazendo o rosa, o lilás. Olha aí, porque senão se deixasse, tanto que hoje ele tá de cinza e azul marinho. Senão era só terno azul, ele ama azul. Ele tem uns 5 ternos azul. Então eu tive que, a metade do meu guarda-roupa eu tive que botar azul pra conseguir andar combinando com ele. Porque senão... Então, quer dizer que o teu guarda-roupa é tudo organizadinho, então. Tudo organizadinho. Se eu chegar lá agora, não tá aquela montoeira de camisa assim, amassada. Não funciona. Já dá uma raiva, já dá não consegue jogar sair fora. Não consegue sair de casa se tiver assim. Não.
E tem que ser tudo engomadinho, né? Passadinho, tudo certinho. Tudo E No passadinho. esquema. aprendi com a minha sogra, né? Aham. O frizz da calça. Se eu Ah. não ver, antigamente eu não dava bola para aquilo, mas depois que eu vi, achei bonito, tem que ter o frizz. Se não tiver, para mim não presta calça. Que legal, hein? Interessante, interessante. Gente, na visão de vocês, né, no município aqui na nossa cidade, o que o município poderia ter para incluir o pessoal que passa por esse transtorno, né? Tanto autismo como TDAH. Eu, Márcio, acredito que tanto os mercados como na prefeitura, como no posto de saúde, deveria ter uma inclusão para, primeiro, os funcionários entenderem para poder atender toda a sociedade que passa por essa situação. Na visão de vocês, como é que está nossa região, nossa cidade? Vocês têm exemplo de alguma cidade que está inclusiva? Não? O que é que vocês me dizem? Eu acho que uma ideia que a gente tem, que parece ser pequena, mas pra gente que tá nesse lado seria muito interessante, é os comércios, que nem o senhor falou. Por exemplo, a gente foi numa cidade vizinha, onde nas lojas que a gente foi para fazer as correrias, os caixas das atendentes tinham uma legenda, uma colinha, Uhum. uma plaquinha, aí com os desenhos do cordão e explicando o que cada cordão significa, para elas conseguirem entender e se é preferencial, já conseguir dar preferência. Eu acho que falta bastante isso aqui na cidade, Isso, porque às vezes a gente vai em mercado que tem o caixa preferencial, tem o desenho ali do cordão, mas às vezes o mercado está lotado, ele sofre mais com isso do que eu. O mercado está lotado e não dão a preferência para atendimento dele e acaba estimulando muito ele, acaba dando crise nele pela movimentação, barulho, enfim. Eu acho que isso é uma ideia que dava para pensar bastante, capacitação, né, dos atendentes, enfim. Eu acho que essa é uma das ideias que eu tenho. Incluir nas empresas, principalmente Isso, nos grandes mercados, né? Porque Isso. final de ano os mercados é lotado. É lotado. E no caso, mais no teu caso do que no seu caso, mercado lotado, as filas lotadas, ali tu se sente mal, então. Assim, ó, o transtorno, ele faz com que nós se descompense. A sensibilidade auditiva também me faz muito mal, por causa do barulho, que é alto, tá lotado, e eles não se concentram nisso, que ali não tem só eu, tem vários autistas ali, vários idosos também que dá pra ver, outras pessoas com algumas deficiências também ocultas ali, e eles não estão nem aí. Lota, passa na frente, vai, e é quem chega ali, eles não se alerta para isso, entendeu? Então fica bem complicado também em outros setores públicos, nas empresas assim, de trabalho, algum coisa do tipo, tem muito trabalho aí que pessoas autistas já mandaram mensagem para mim e reclamaram que não tem esse auxílio, a qual para mim já tem, né? Que eles incluem tudo, não. Tratam eles como fosse um nada. Entendi. Entendeu? Então o órgão público deveria olhar para isso, dar uma assistência a mais. Iniciativas, né, de inclusão, né? Isso. E assim, ó, show de bola, porque assim, ó, essa participação de vocês aqui vai fazer com que as pessoas que também passam o que vocês passam, um vai passando para o outro, e assim, né, essas informações vão chegando até chegar no diretor de um grande mercado, aí o grande mercado já coloca lá também iniciativas dentro da empresa, a outra empresa faz também, né, então, e isso quem vai ganhar é um todo, né? Gente, agora eu quero saber mais um detalhe. Eu, conversando aqui com vocês, eu vi uma diferença. O teu cordão, ele é um quebra-cabeça, né? Isso, quebra-cabeça. E o seu é um girassol. Qual a diferença? Bom, o cordão Ou de girassol... é porque é mais bonitinho? Não, tem um significado. O de girassol, quando vocês veem alguém com esse cordão, significa que ela possui uma deficiência oculta. Ou seja, esse aqui que eu uso, ele é universal. Ele dá para qualquer deficiência oculta. Então... Não é necessariamente o TDAH. Não é específico. Esse aqui é o universal, ele dá para qualquer deficiência oculta. Às vezes, por exemplo, tem uma menina que tem o TEA, não gosta do quebra-cabeça, enfim, e prefere usar o de girassol, né? Então o meu tem até a gente usa o crachazinho também, que tem a nossa foto. E esse crachá aí não pode comprar pela internet não, né? A gente comprou numa empresa que faz personalizados, Não, né? o que eu quero dizer assim, eu acho que eu tenho e eu vou Não, lá comprar. não, tem que ser pelo amor de consciente. Deus, não. Né? Só a partir do diagnóstico, o profissional que estiver cuidando de você, Entendi. fazendo rastreio, vai te dar as opções.
porque também não é algo obrigatório. A gente usa porque é algo que ajuda no nosso dia a dia, as pessoas nos compreender melhor. Pra gente não ter que estar explicando. Tipo, às vezes eu tenho a mania, às vezes, de falar um pouco mais alto, ficar cortando as pessoas, e às vezes a pessoa acha que eu faço de propósito. E quando a pessoa vê que eu possuo TDAH, identifica isso no meu cordão, já entende que é algo da característica do transtorno. Entendi. Então, o meu, ele é universal. Qualquer deficiência oculta, através do diagnóstico pode estar usando. E o seu? E até por isso não se pode comprar assim, né? Eu tenho, quero porque não vai conseguir também. Porque em todo crachá, se a pessoa tem um laudo, atrás vem um QR Code. Nesse Certo. QR Code vem, se você apontar a câmera, vai ver o laudo da pessoa. Abre o Um documento. médico, Isso, tudo certinho. profissional. Assinou tudo certinho. Então aqui no próprio QR Code vem o laudo, então, eu vou fazer ali. Então não adianta a pessoa comprar para poder passar numa fila, tirar Não. vantagem. Não, É? não. E o meu é, por ser autista, daqui do autista, né? É utilizado por isso que vem até escrito o nome. Ele é Específico, Ele é específico diferente do dela. autista, diferente dela. Eu já não Dela poderia já usar o dele. o dela já é aberto para toda deficiência oculta. Esse aqui não, é só pro autismo mesmo. Aí Entendi. tem, né? Tem rosa, tem com outras cores também, né? Por causa da... Mas do gênero. o sentido de usar é para as pessoas Identificação. identificar. Isso, ou É. até mesmo tem empresas que a gente consegue ter acesso mais fácil, e daí só através da identificação pra gente conseguir esse nosso direito. Daí ajuda bastante. A gente usa, se vocês verem a gente não usa, a gente usa. Eu, quando eu tô sozinha, eu gosto de usar também. A gente sempre usa no trabalho, a gente usa. Mas é bom porque assim, tem muitas pessoas que têm vergonha, né? Isso. Tem. Né? Então vocês usando incentiva outras pessoas também a usar. Porque eu tenho certeza que muitos profissionais mandou a pessoa usar e ela não usa porque Por medo do preconceito, o que vão falar, o que vão dizer, né? E é uma coisa tão simples, é uma coisa que também vai ajudar. Eu né? até conheci uma pessoa que ele é TEA também. Uhum. E na roda de conversa ele explicou que antes dele começar a usar a identificação, as pessoas sempre ficavam perguntando pra ele. Tipo, por que tu fica usando fone de ouvido, abafador de som? Por que tu fica fazendo movimentos repetitivos? Por que tu repete a mesma coisa que eu falo? E daí, quando ele começou a usar a identificação, todo mundo começou a identificar e entender que era uma característica do transtorno e evitou essas perguntas, pra gente estar explicando mais de 1000 vezes. Né? Que às vezes constrange um pouco Constrange, também, né? constrange. Você tá repetindo direto ali. E digamos, se tem ali a identificação, já não precisa falar mais nada. O próprio cordão fala por ti mesmo. Maravilha. Agora a gente está finalizando. A senhora, o que a senhora tem para dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora? Se você se identificou com alguma característica, ou até mesmo por conhecimento, busca, pesquisa, fala com pessoas do nosso mundo, a gente diz, né? Uhum. Para saber como a gente se sente. Se você se identificou, busca um profissional para estar fazendo rastreio, porque às vezes você facilita muito na vida cotidiana. E qual é esse profissional? Rastreio você pode estar fazendo com um psicólogo, né, na área da psicologia, e daí para fechamento é um trabalho em grupo, a gente diz, né? Passa pelo psicólogo, faz ali certinho o tempo, faz o rastreio, os testes, e daí vai pro neuro para fechar. Daí o neuro fecha, diz se vai precisar de ajuda com medicação e afins. É um trabalho em equipe. Se for caso de TEA, às vezes a equipe é um pouquinho maior, precisa de fono, TO, terapeuta ocupacional, precisa de uma equipe um pouquinho maior. Mas por rastreio pode estar pesquisando um profissional na área da psicologia. Legal. E o senhor? O que o senhor tem para dizer para os outros rapazes aí, 18 anos, os pais? O que você tem para falar para esse pessoal que está nos assistindo agora? Os meninos, né, que estão começando agora, o que eu indico, procure também um profissional a qual vai te auxiliar a desenvolver muitas das vezes no seu cotidiano, na sua vida. Você que está regressando agora a uma vida de adulto, não fique com vergonha. Certo. Né? Não é apenas criança que é autista, também essas crianças vão ser adultas e você pode ser um também. Não é que você seja, né? Você pode ser um. Então procure profissionais, corra atrás, não tenha vergonha. Pais também, valorize seus filhos mediante o que ele tem, o que ele possa ter. Cuide deles, dê amor para eles. Professores também, procure uma capacitação, né, para não vir fazer mal a alunos que tá ali para querer aprender apenas e você acabar machucando com palavras que você
disse, né? A qual ele vai se ofender e vai entrar muitas das vezes em crises. Então, vamos correr atrás de um conhecimento a mais, abranger cada vez mais, procurar saber cada deficiência, cada dificuldade, né, do outro, do próximo. Empresas também com capacitações para quando vir um funcionário assim, monitores de ônibus também é muito legal. Isso. Buscar esse conhecimento, nem que seja sobre o cordão, sobre como lidar com TEA na crise, como conseguir lidar no dia a dia com as dificuldades, com a inclusão. É muito legal esse conhecimento. Então, quanto mais informação, quanto Melhor. mais pessoas estiverem inteiradas e tirar um tempinho para entender, né? Porque às vezes não é o seu filho, mas é um vizinho, Sim. é um amigo, né? Um amigo do trabalho, é um amigo do colégio. Sim, E então, se você tem essa informação, você consegue auxiliar, ajudar. Quem não gosta o de próximo, ver né? vídeos longos, com explicações científicas, até mesmo no TikTok, no Instagram, com uns videozinhos de humor, mas que mostram características que a gente tem que também ajudar muito, porque você aprende de uma forma divertida e acaba tendo bastante conhecimento. Legal. Gente, muito obrigado por ter participado A gente aqui. agradece. Tá? Agradece. Mas é muito grato, tá? Eu que agradeço. Obrigada Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. É uma felicidade para nós, né? Porque uma pessoa tão grande, né? Tão Capaz. exemplar como o senhor, nos deu essa oportunidade de estar aqui se expressando e dizer as dificuldades que temos no dia a dia e como podemos vencer elas. Isso aí, isso aí. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque essa mensagem de vocês aqui vai estar chegando a mais pessoas. Muito Amém. obrigado, viu? Obrigada, viu? E eu quero agradecer também a você que já nos segue nas redes sociais e você que não segue ainda nas redes sociais. Siga a gente agora, aparece aí, ó. E até o próximo episódio.